Olá, bom, gente, cá estou. Fui falar tanto dessa energia do caos, das profundezas, né? E falei que deu tudo errado, em final das contas, acho que a live não salvou, não sei se salvará. Então eu vou deixar registrado aqui uma síntese do que eu falei nessa última live. E o tema era que eu tenho a ver com Hamlet, né? E é uma continuação do meu projeto Não Morra Sem o Teatro. É uma forma de fazer ele online, que é levar as pessoas ao teatro, pessoas que nunca foram ao teatro, pessoas que não são do teatro, e a gente falar um pouco mais sobre essa arte milenar. E volto a dizer, recapitulando, que eu gosto de pensar que todos nós somos artistas, atores, todos nós podemos fazer tudo com ou sem arte. Se a gente decidir fazer com arte, faremos. E que, de novo, né, a linguagem teatral é a linguagem da alma, então basta ter alma. E eu diria que o teatro é antropológico, que o jogo é antropológico. Gosto de um autor chamado Eliot Singer, que fala que o homem é um homem, o homo ludens, o homem é um homem jogador, então a gente está sempre jogando, a gente está sempre brincando, e a gente precisa do jogo, precisa do lúdico, faz parte da gente. Assim. Se eu estou resumindo bastante, mas se você quiser saber mais, vê a live 1 e 2, né, do episódio 1 e 2, que eu expliquei isso um pouco mais. Certo? Então hoje eu fiquei de falar do Hamlet e de falar o que ele tem a ver com a gente e o que a gente pode, como que a gente pode se relacionar com esse texto, por que ele é temporal, por que ele é tão conhecido, tão famoso e um pouco de Shakespeare, né? E aí eu situei, falei que Shakespeare é um autor renascentista, da época do Renascimento, da época em que estavam questionando os valores religiosos dos nobres e o destino dos camponeses e dizendo que eles entendendo que assim o homem era responsável pelos próprios caminhos e era livre, não precisava de no caso era o padre, né? Mas não precisava de um líder religioso para mediar entre ele e Deus, né? Ele era suficiente. Um líder religioso ou nobre não era mais santo do que ele. Deus é acessível, né? Era meio que, estou sendo bem breve, tá? Então, nós todos somos capazes de fazer as nossas próprias escolhas seguindo os nossos critérios, não precisava passar pelo crivo de ninguém. Então, essa era a grande questão aí da descoberta nesse período renascentista. E daí vai ter, então, um boom na arte, né? Porque é um período de bastante liberdade de expressão, de busca de liberdade de expressão. Então, aí vem Michelangelo, Da Vinci, né? E o Shakespeare, né? Então, todos eles e todas as obras dele vão falar dessa liberdade, do livre-arbítrio, né? Da autoexpressão, conhecimento. E o que mais que eu posso falar dessa época? Vai estudar bastante o humanismo, né? Vão estudar a alma, a psique. Eu acho que abre um pouco assim, do caminho lá pra frente, né? Do que vai ser a época das luzes, né? Claro que depois tem uma ação e reação o tempo todo na história, mas esse é um trecho da história que eu gosto muito, porque é um momento em que a arte ganha muito espaço e o pensamento, a liberdade do pensamento, a liberdade da expressão começa a ganhar muito espaço aí, né? Então, Shakespeare é desse tempo. Ele é protestante, ele vai se identificar com o protestantismo, que vem criar essa nova forma de se relacionar com Deus e a igreja. Ele vai se inspirar muito em Provérbios de Salomão, Eclesiastes, Cantares, que são livros escritos por Salomão, filho de Davi, da cultura judaica, né? E muitas falas das personagens do Shakespeare vão refletir as falas claramente desses livros, inclusive, e em todo o trabalho do Shakespeare ele está ressaltando aí essa liberdade de escolha, o livre-arbítrio do humano, né? E que ele pode, o homem é responsável tanto pela sua sorte quanto pelo seu azar, de acordo com as suas escolhas. Isso é uma coisa assim muito latente nas obras shakespearianas, assim, principalmente quando um personagem ele vai dar a última cartada, a última atitude, a última ação, e aquela ação vai desenrolar na morte dele, ou coisa parecida, né? Vai desenrolar para a tragédia dele.
E ali ele já... você vai ver que tem sempre um prenúncio, sabe? Na fala, a Desdémona, por exemplo, em Otelo, uma das cenas dela perto da morte, ela começa a lembrar de uma música que fala do Salgueiro, Chorão, e da morte do Salgueiro, quer dizer, já é o inconsciente dela, levando ela para os caminhos da morte, né? Que no final ela vai ser morta, assassinada. Porém, hoje eu estou falando de Shakespeare, com foco em Hamlet, e o Shakespeare tem muito essa marca do inconsciente, da manifestação do inconsciente. Alguns acadêmicos vão dizer que o Shakespeare inventou o humano com tamanha capacidade dele de observação e de retratação do humano nas suas ações, nas entranhas, nas suas minúcias da alma, né? Então ele ganha esse apelido aí de que inventou o humano, porque Freud, Jung vão pesquisar Shakespeare para poder escrever as questões das manifestações do inconsciente. Então, Hamlet é uma das obras que eu acho mais bacana para falar, inclusive, das manifestações do inconsciente. Então, a fala icônica do Hamlet, que é ser ou não ser, eis a questão, né? Esse trecho é conhecido por todo mundo, eu acho, e aquela foto do Hamlet segurando o crânio, né? Então também é conhecido universalmente, mas muitas vezes a gente não sabe por quê e pra quê, só sabe que existe. Então, assim, essa live é bem assim, para quê e por quê, né? E o que eu tenho a ver com isso, né? Que parte que isso me toca, que eu me relaciono com isso? Que recado que isso tem pra mim? Até porque eu acho que tudo tem que ser muito prático pra gente hoje em dia. E então é bem essa questão. E voltando então ao Hamlet, eu acho bacana esse personagem do Hamlet, sobretudo esse texto, para falar dessa questão que está bem por trás e que é quase ignorada pela gente, mas talvez agora não, nesse período de pandemia, a gente está mais Hamlet do que nunca, eu acho. O Hamlet é um adolescente indo para a idade adulta mais ou menos, é um príncipe dinamarquês. E aí ele começa a... Eu não vou contar tudo para não dar spoiler, então vou falar algumas coisas que são interessantes e relevantes, mas eu vou evitar dar todos os detalhes, tá? E ele é um príncipe dinamarquês. E aí e o pai morreu, e essa coisa da morte do pai é uma coisa que não sai da mente dele. E ele desconfia de que a mãe e o tio armaram para assassinaram o pai dele. E tudo isso é uma grande tragédia, né? Desmonta toda uma infância, toda uma crendice sobre quem era essa mãe, sobre quem era esse tio, sobre o que era a vida. E aí ele vai viver essa revolução dentro dele. Então todas essas imagens ficam correndo, andando dentro dele e viram essa revolução que remonta ao que é a nossa adolescência, né? Que não é a gente começar a descobrir as hipocrisias da vida, do humano, reparar que muitas vezes nossos pais, nossos grandes heróis são falhos, nossos professores são falhos, nós somos falhos, né? E aí começa a ver essa grande revolta porque é bem contraditório ao mundo da infância, em que tudo é perfeito, em que tudo dá certo, em que você não tem noção do quanto a vida é difícil, porque seus pais estão sempre te protegendo do perigo. E quando você vai chega na adolescência, não tem como, né? O corpo dói, sangra, diferente do que você tinha, você tem impulsos, você tem sonhos, você tem desejos, você quer coisas que não são possíveis a você, não são possíveis aos seus pais, então essa revolução começa a gritar dentro de você, né? E os seus defeitos, as suas limitações, né? O homem selvagem começa a aparecer aí. E tudo isso é natural, é necessário para a evolução, né? Mas é sempre um transtorno, é sempre denso, caótico. Rock and roll, também falei do rock and roll, falei que rock significa... Muita gente faz o Hamlet roqueiro, eu acho bem legal. Assim, quando traz o Hamlet para os dias de hoje, se eu não me engano, Wagner Moura fez ele assim no teatro. Não tenho certeza, eu não assisti, mas eu lembro que um colega meu assistiu e ele falou, nossa, ele entrou de All-Star!
e com a blusa preta, uma coisa assim. Eu achei bem legal, porque eu vejo o Hamlet assim também, assim, um adolescente meio revoltado. Mas eu acho necessário, eu acho que esse é, acho que é a real, seria a alma de um jovem hoje em dia, assim, né? Dessas referências, eu gosto também dessa colocação caótica, assim, meio rock and roll. E porque o rock significa, eu gostei, trouxe esse diálogo porque eu acho interessante que o rock significa mexa-se, né? E ele tem essa ideologia de ser sempre uma postura contra o que está imposto. Então, se é proibido abrir a porta, o rock vai questionar, pô, por que não abre? Vamos abrir. E se tá sempre aberta, ele vai questionar, por que tá sempre aberta? Por que se eu quiser não posso fechar? Então, essa é a alma do negócio. Então, é sempre a revolução, é sempre mexer, é sempre acontecer. Isso é o adolescente, isso é a adolescência, né? Não tem não só o período da adolescência, a gente tem micro-adolescências dentro da gente acontecendo, né? Então, eu acho isso é interessante trazer. E que mais? Então, o Hamlet está vivendo esse período, esse é a pulsação desse personagem. E lembrando que é escrito nessa época da Renascença, em que as pessoas estão descobrindo as verdades, descobrindo que foram enganadas, descobrindo que estavam sendo manipuladas, que essa ideia de que estavam de superproteção não era bem verdade, na verdade era uma manipulação, né? Então ele vem usar essa figura aí também do Hamlet para falar de uma coisa mais profunda, né? Numa espécie de adolescência. A adolescência mesmo, porque o personagem é adolescente, mas também remonta a nossa adolescência psíquica, né? Nossa dificuldade de romper, de sair da zona de conforto e de assumir as nossas escolhas no dia a dia, né? Então, é isso. Brevemente é isso. E a famosa cena do Hamlet, né, segurando o crânio e falando ser ou não ser, se dá quando ele tá passeando com os cavaleiros dele e tal, num cemitério, e aí ele dá de cara com um crânio, e o crânio era do bobo da corte da época do pai dele. Então, ele cresceu vendo aquele bobo da corte, brincando, fazendo piada, no lúdico, a brincadeira, a ingenuidade, tudo é bom, harmônico. Então, isso simboliza isso para ele, né, de cara. E aí aí a grande ação dramática do Hamlet acontece, que é a grande ação dramática de todos nós humanos, que está lá no fundo de nós. E muitas vezes a gente até esquece que já é tão profundo, tão denso, né? E tem tantas outras coisas que a gente ocupa a mente, mas essa é a nossa grande, grande pergunta. Abrindo parênteses, ação dramática, drama quer dizer ação, teatro é ação, é prática, é experiência. Então, a drama, a ação, né, a ação dramática, ela é justo aquele momento, aquele susto, é aquela coisa que acontece entre um estado e outro. Então, eu tô aqui falando tranquila e de repente falta luz. Mudei de estado. Então, a ação dramática não é esse momento que eu tô falando com você e nem a hora que eu tô assustada. É exatamente o que acontece entre uma coisa e outra. Tipo, essa coisa, esse movimento, esse chacoalhão que acontece durante esse momento. Então, não é uma coisa que é para ser sentida, né? Muitas vezes é difícil de você conseguir falar. Então, a arte cênica, ela dá conta disso, porque ela vai construindo uma série de ações, e você vai sentindo e vai vivendo, vai experimentando tudo. Então, essa é a virtude que eu acho da linguagem teatral, né? Que ela é mais perto da vida real, da experiência prática, né? E muitas vezes a gente não entende a teoria se a gente não tiver a prática. E a prática, no final das contas, é o que talvez tenha mais relevância, não que a teoria não importe mais a prática, a vida é prática, né? Não é teórica. A gente sente a vida, experimenta a vida. Então, falando do Hamlet, fechando agora esse parênteses do que eu expliquei, o que é a ação dramática. Então, essa é a grande ação dramática de todos nós. Chegamos aqui, estamos vivos, e a gente não sabe o que vem do outro lado. A gente, por mais que a gente tenha religiões e cada um vai ter sua maneira de dar conta, a gente não tem certeza de nada. A gente tem
algumas pesquisas, algumas elucubrações e tal, mas a gente não sabe a real, né? A gente não sabe exatamente, a gente não tem exatamente uma resposta clara, óbvia e definida. Então, essa é a grande dor de todos nós somos finitos. A gente tem que lidar com a nossa finitude, com o nosso limite. E talvez agora, nesse momento de pandemia, a gente mais esteja Hamlet do que nunca, porque a cada momento a gente pensa, ponho ou não ponho a máscara? Será que eu dou mais uma borrifada ou não dou uma borrifada? Será que eu uso álcool em gel ou detergente? Será que eu matei? E se eu não matei direito? Se eu não lavei direito? Ah, eu lavei essa roupa, mas será que eu passei sabão suficiente ou não passei? E toda essa tensão de pai sai. Não, se eu ficar em casa eu vou morrer, mas se eu sair eu vou morrer também. Mas eu vou trabalhar, se eu não trabalhar eu vou morrer porque eu não vou ter dinheiro, mas se eu for eu vou morrer de coronavírus. Então toda essa turbulência, esse caos interior é o ser ou não ser. É o estar ou não estar vivo, né? Porque no inglês originalmente é estar aqui, né? No caso, estar ou não estar. Então, nesse momento que o Hamlet tá ali e leva essa surpresa de ver aquele crânio e aquela imagem do crânio, que é o bobo da corte, que remonta à infância, e ali agora é cinza, é morte, é fim, acabou, é limite, né? É gravidade. Então é bem aí que quando ele olha isso, ele sente isso e aí ele fala: ser ou não ser? Eis a questão. Vou ler para vocês agora. Eu ainda estou estudando esse texto, ainda não finalizei meu estudo sobre esse texto, não. Mas como veio a calhar, eu vou fazer um pouco dele para vocês, mas ainda não é meu trabalho final, não. Então aí, nesse momento, ele está nesse momento aí de andar e ver o crânio, a finitude e a vida e tudo aquilo que ele está vivendo. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável: morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa, pois quem a suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, os desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhadas, delongas da lei, a prepotência do mano de masticare, que os méritos pacientes recebem dos inúteis, podendo ele encontrar seu repouso com um simples punhal. Quem aguentaria fardos gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde a vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a reflexão faz todos nós covardes, e assim, um matiz natural da decisão se transforma no doentio e pálido pensamento. E empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem do seu caminho, perdem o nome da ação. Brevemente, né? Então, é bem aí o que ele está querendo dizer,
né? De a gente não se mata porque a gente não sabe o que vem para lá, porque a vida é bem tensa, você tem todas essas coisas, as delongas da lei, o açoite do opressor, o amor humilhado, entre outras mazelas naturais a qual a carne é sujeita. Isso é porque que a gente não pega e acaba com tudo num simples punhal, mas a verdade é que não conhecemos esse país do qual não voltou nenhum viajante. E esse pensamento nos torna covardes, nos calam diante desta ação. É isso. Então é isso que tem a ver com a gente, né? A gente pensar sobre tudo isso. A gente suporta tudo isso porque, na verdade, a nossa grande pergunta, a nossa questão é: e depois? E é isso, então, essa é... Mas é necessário, né? É necessário a gente ir de encontro às nossas entranhas, às nossas profundidades, a esse lugar fundo, profundo do inconsciente, da alma, porque na verdade é aí que a gente acontece, é aí que a vida acontece. Então essa é a contribuição nossa do Shakespeare, do Hamlet, hoje. Eu acho que espero que isso tenha trazido informações, curiosidades, mas também reflexões, né, sobre quem somos, o que somos e assim o lado duro da vida, né? Eu acho que esse é, mas também é necessário para a gente chegar às luzes, né? É necessário que a gente atravesse nossas sombras. E a vida é isso, é vida, morte e vida, são esses ciclos, né? Nasce a criança, depois morre a criança, nasce o adolescente, morre o adolescente, nasce o adulto, nasce, né? O ancião, morre o ancião, mas aí já tem os netos e vice-versa, assim, é o ciclo da vida. E dói passar de um estado para outro, né? É normal também a dor, a dureza, mas a gente tem que viver e atravessar nossos ciclos, né? Então é esse o recado aí de hoje, brevemente, tá? Eu só pontuei as coisas que eu falei de uma forma mais prática e objetiva, porque eu acho que a live não salvou, pelo menos eu não recebi até agora. Então espero que vocês possam ficar com essas reflexões e relacionar mais com a alma, com o ser, com as dores e se reconciliar com elas também. E assumir as rédeas da própria vida e saber lidar com todas as circunstâncias com responsabilidade e desfrutando da liberdade, não da prisão, do medo e nem do comodismo. Eu acho que essa é a mensagem de hoje, que vocês fiquem bem acompanhados com seus vossos pensamentos. Boa noite.